o caso real que inspirou pânico na floresta. Antes de começarmos, uma mensagem importante. Este canal existe para explorar histórias sombrias, lendas assustadoras e casos que desafiam a lógica. Nada aqui é feito para sensacionalizar o sofrimento humano, mas para contar relatos que marcaram gerações e alimentar a curiosidade sobre o desconhecido. Ajuste a iluminação, coloque fones de ouvido e prepare-se. A escuridão começa agora. No silêncio bruto das montanhas escocesas, existe uma história tão antiga quanto o próprio vento que corta os penhascos. Uma história que atravessou séculos, mudando de boca em boca, até se tornar uma das lendas mais sombrias da Europa. Muitos acreditam que ela é apenas folclore, outros juram que é real. E é dessa história que nasceu a base para um dos filmes de terror mais violentos e claustrofóbicos do cinema moderno. Pânico na Floresta. Dizem que tudo começou com um homem chamado Sonny Bean, um homem pobre, violento, rejeitado pela sociedade e marcado pelas sombras. Ele e sua esposa fugiram da vida comum e encontraram abrigo em uma imensa caverna costeira, escondida entre rochas úmidas e ondas agressivas. A entrada da caverna desaparecia quando a maré subia, criando um esconderijo perfeito para quem queria desaparecer do mundo. Ali, longe da luz, o casal formou algo que jamais deveria ter existido. Com o passar dos anos, tiveram filhos, e depois netos, todos frutos de incesto nascido dentro daquela escuridão. Uma família que cresceu cercada pela fome, pela brutalidade e pela completa ausência de qualquer moralidade humana. Dizem que eram mais de 40. Todos criados para matar. Todos cientes de que a floresta e as estradas ao redor eram seu território de caça. Quando a noite caía, viajantes solitários desapareciam sem deixar rastros. As pessoas sabiam que algo estava errado, mas não conseguiam imaginar o tamanho do horror escondido nas cavernas. A família Bean atacava silenciosamente, emboscando vítimas desprevenidas. Acredita-se que centenas, talvez até 1000 pessoas, tenham sido arrastadas para dentro daquela escuridão. O destino delas era sempre o mesmo: violência, morte e canibalismo. A caverna, segundo relatos da lenda, estava repleta de pilhas de ossos humanos, restos de vítimas, roupas, ferramentas e objetos roubados, tudo espalhado pelo chão úmido, misturado ao cheiro insuportável da morte. Imagine entrar num lugar onde cada canto tem um fragmento de alguém que nunca voltou para casa. Aquele era o lar dos Bean, uma família que nunca viu a luz do sol, como pessoas normais. Uma família criada no limite do que a humanidade não deveria ser. Mas como todo horror, um dia, a verdade veio à tona. Um viajante conseguiu escapar de uma emboscada, ferido e desesperado, e alertou as autoridades. O caso chegou até o rei, que pessoalmente enviou um grupo de homens armados para vasculhar a região. Eles seguiram pegadas, cachorros farejadores, e um cheiro que aumentava conforme se aproximavam da costa. O cheiro da morte. Quando encontraram a caverna, o cenário era indescritível. Restos humanos por toda parte, partes de corpos sendo salgadas para consumo posterior, pilhas de ossos que contavam histórias que ninguém mais podia contar. No fundo da gruta escura, os membros do clã foram encontrados, selvagens, deformados pelo isolamento e pela consanguinidade. Criaturas humanas, mas ao mesmo tempo algo além da compreensão. Os Bean foram capturados e executados. Uma tentativa do reino de apagar aquela existência da história. Mas como toda lenda que envolve sangue, medo e o lado mais sombrio da humanidade, ela nunca foi realmente esquecida. Para alguns estudiosos, essa história é apenas folclore, um exagero, uma invenção criada para assustar viajantes. Para outros, é um registro distorcido de algo que realmente aconteceu, um segredo que a Escócia preferiu sepultar. Séculos se passaram, mas a essência dessa lenda nunca morreu. E foi justamente essa essência que inspirou a criação do universo brutal de Pânico na Floresta. A ideia de um clã isolado, deformado, violento e territorial. Um grupo que vive à margem da humanidade e caça qualquer um que invada seu domínio. Assim como os Bean, os antagonistas do filme, são fruto do isolamento, da degeneração e da fome. A fome mais primitiva e aterrorizante que existe. A lenda pode ser real ou apenas um conto antigo, mas uma coisa é certa: ela expõe o medo mais profundo do ser humano. O medo de entrar em um lugar isolado, sem saída, onde o mal não é sobrenatural, mas humano demais. E antes de encerrarmos, quero saber qual caso você gostaria de ver aqui no canal. Indique nos comentários outra história real, um caso misterioso ou uma lenda aterrorizante que você quer que eu investigue e traga em um próximo vídeo. Obrigado
por assistir até aqui. Se você gostou dessa narrativa, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Seu apoio é essencial para manter esse projeto vivo. Nos vemos no próximo mergulho pela escuridão.